Oi, gente! Boa noite! Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Obrigada. Antes da gente começar, eu sei que essa é uma igreja de oração, amém? Eu queria que a gente gastasse alguns minutos. Se você pudesse, coloque de pé. Essa é uma igreja de oração, né? Me falaram que aqui é uma igreja de Romanos 12:12, é um povo que se alegra na esperança, é um povo que é paciente na tribulação, mas é um povo que persevera em oração. Amém? Gente, você pode estar se perguntando por que nós começamos orando pelo Rio Grande do Sul. Você lembra que o pastor Tony acabou de falar? É melhor dar do que? É melhor do que? Queridos, quando a gente pensa em dar, a gente pensa muito no financeiro, né? Mas o dar também se resume às orações dos santos. Quanto mais você ora por aquilo que está no coração de Deus, quanto mais você toma a dor dos teus irmãos que estão sofrendo, mais você recebe. Então, quando você ora pelos interesses de Deus, o próprio Deus cuida dos teus interesses alinhados com a vontade dele. Amém? Eu creio que o Senhor tem levantado uma igreja que ora. Creio que o Senhor tem levantado uma igreja que está atenta à oração. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Ruth, eu sou a criana do pé rachado, mas hoje eu estou morando em Florianópolis, Santa Catarina, faço parte da F-Hop, é uma sigla em inglês que basicamente significa Casa de Oração de Florianópolis. Nós temos nossos turnos de orações semanais. Se você quiser acompanhar os nossos turnos, coloca lá Sala de Oração F-Hop, que é F-H-O-P. Sala de Oração F-Hop, a gente está ao vivo de segunda a sexta. Nós temos lá um tempo de adoração e intercessão ali toda semana. E o Senhor tem dado graça para nós com canções, né? Tu és, a boa parte, o Leão. Foram canções que nasceram no lugar da oração e que hoje edificam a igreja brasileira. E é muito legal ver vocês aqui, a gente aqui do Acre, cantando essas canções, porque um dos objetivos nossos como igreja é glorificar a Cristo e edificar a igreja. Então, fico muito feliz com isso. Foi muito bom estar aqui na sexta-feira da vigília. Eu creio que essa igreja é uma igreja incendiada por Jesus. Essa igreja é uma igreja que realmente cuida dos interesses de Jesus. E eu oro para que vocês continuem nesse lugar. Continuem perseverando e permanecendo. E falando em permanecendo, é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Sobre permanecer. Eu creio que nesses últimos dias o Senhor nos convida a permanecer nele. Porque se você for parar para pensar, os dias são maus, não é verdade? A gente vê tanta calamidade, a gente vê, infelizmente, o crescimento da violência, o crescimento do esfriamento no amor. A Bíblia já diz, para aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, nós estamos rodeados, infelizmente, por coisas ruins. Não só no mundo em geral, mas às vezes na nossa família também. E nós podemos passar por lutas e dificuldades na nossa família. Você olha para um lado e talvez vê um parente que esteja enfrentando uma dificuldade financeira. Talvez você olhe para o outro e você vê seus pais ou seus filhos enfrentando uma doença. E você se pergunta, como é que eu vou permanecer em meio a esse cenário de crise?
Nós estamos vivendo uma crise, é fato. Mas lembrem das palavras de Jesus em João 16:33. No mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa garantia de permanecer é Cristo. Amém? Quero que você abra comigo em Tito, capítulo 2. Aonde que está Tito? Depois de 2 Timóteo e antes de Filemão. Não só entre Gênesis e Apocalipse. Não? Tito está entre 2 Timóteo e antes de Filemão. Lá no finzinho do Novo Testamento. É um livro da Bíblia curto. É um livro que tem só 3 capítulos, mas é um livro enriquecedor. Amém? Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 14. Quem achou, diz amém. Esperar um pouquinho. Tito. Bom nome, viu? Para quem, tiver um menino aí. Tito 2, versículos 11 ao 14. Vamos ler? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Eu quero que você abra também em 2 Timóteo, que é o livro anterior a Tito, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Tua presença está nesse lugar, Jesus. Nós honramos a tua presença nesse lugar. Nós honramos, Senhor, a tua voz nesse lugar. 2 Timóteo 3, versículo 14. Quem achou, diga amém. Vamos lá. Tu, porém, permanece. Repita comigo. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Por que nós acabamos de ler Tito e 2 Timóteo? Ambas as mensagens, ambos os livros fazem parte de cartas pastorais. Paulo escreveu as 2 cartas de Timóteo e a carta de Tito com o objetivo de instruir esses jovens, tanto Timóteo quanto Tito, a instruírem a igreja local em que eles estavam. Então, principalmente Timóteo, que era mais jovem, ele era mais tímido, mais frágil, e Paulo instruía ele a permanecer em Jesus. E Tito, que era já mais velho, Paulo exorta ele para que ele continuasse instruindo a igreja na verdadeira palavra, nas escrituras. O que acontece? Quando a gente lê a carta de Tito, a gente vê que Paulo está enfatizando a importância da sã doutrina, que é a palavra verdadeira de Jesus, e Paulo também está enfatizando a prática da piedade e das boas obras, ou seja, Paulo estava falando, Tito, presta atenção para que você ensine a verdadeira teologia,
para que você ensine a palavra de Deus, mas também presta atenção para você ensinar as pessoas a viverem uma vida piedosa diante de Deus, a viverem uma vida de boas obras diante de Deus. Por quê? Porque naquela época, Tito estava em uma igreja na cidade de Creta. A cidade de Creta era uma cidade pagã, era uma cidade perdida. Então imagina uma igreja no meio de uma cidade completamente pagã, completamente sem noção na vida. Uma cidade que ignorava Jesus, uma cidade que ignorava o verdadeiro evangelho, e Tito estava lá. Tanto que, para vocês terem uma noção, Tito foi o primeiro bispo da igreja de Creta. E Tito permaneceu fiel até os 94 anos de idade, quando morreu lá. Imagine você estar no meio de uma cidade pagã, mas permanecer fiel até a sua velhice, sem pestanejar, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, é maravilhoso você ver alguém, um exemplo de alguém que perseverou. Então, perceba, quando a gente vê a realidade da igreja de Creta, não parece com o que a gente está vivendo hoje? Nós estamos vivendo em um mundo completamente pagão. Estamos vivendo em um mundo que nega as Escrituras. Estamos vivendo em um mundo que nega Jesus. Estamos vivendo em um mundo que simplesmente ignora as verdades do Evangelho. Estamos vivendo em um mar de paganismo. Nós estamos vivendo em um mar de relativismo. Ou seja, a gente está vivendo em... Para vocês terem uma ideia, tem uma galera aí que diz que não existe verdade absoluta. Olha que absurdo. Não existe... Como assim? Como eu, cristão, posso permanecer em um mundo que diz que não existe verdade absoluta? Como é que eu me fortaleço no meio desse rolê todo? Queridos, nós temos a palavra. A palavra é a nossa fonte de perseverança. Porque, olha só, a gente vive em um mundo hoje de sincretismo religioso. O que é isso? O que é sincretismo? Sabe quando você faz, no almoço, você faz uma misturada de coisas, você põe arroz, você põe feijão, você põe carne, frango, macarrão, tudo. Tem gente que faz isso com religião. Aí põe cristianismo, espiritismo, paganismo, ocultismo, tudo no panelão e diz que crê num negócio desse. Imagina, tem gente que vive desse jeito. Isso é o sincretismo religioso, uma mistureba de coisa. E você, crente, membro da IBB do segundo distrito, tu olha para um negócio desse e fala assim, como é que eu vou fazer? O povo do meu trabalho, tudo acredita em horóscopo. O povo da minha família, tudo não tem religião. E aí, o que eu vou fazer? Irmãos, hoje, Deus está te convidando para permanecer. Por quê? Porque deixa eu te falar uma coisa. Jesus não é só tudo que você precisa. Ele é tudo que você tem. Você entendeu isso? Eu acho que você não entendeu. Jesus não é só tudo que você precisa. Ele é tudo que você tem. Não é romantizando as coisas. É verdade que eu preciso de Jesus. Só que se eu parar para pensar mesmo, se eu for real, verdadeirona, sincerona, ele é tudo que eu tenho. Porque tudo que eu tenho pode ir embora. Em um segundo.
Mas no final de tudo, eu tenho Cristo. Então, como que a gente... O que a gente faz em tempos como esse, onde tudo é relativo? Tudo não é verdade para as pessoas lá fora. Tem uma resposta para isso. Permaneça. Acho que a gente vai falar tanta palavra permanecer aqui, que você vai ficar um pouco enjoado dessa palavra, mas tá tudo bem. Porque você precisa permanecer, irmão. Você não tem outra saída a não ser permanecer. É claro que nós sabemos que não é tão fácil quanto parece. É uma palavra pequena, mas quando a gente vai praticar é um pouco complexo. A gente sabe disso. Porque quando eu digo que vou permanecer, talvez eu tenha que renunciar costumes. Talvez eu tenha que renunciar amizades. Talvez eu tenha que renunciar algumas coisas que eu assisto. Talvez eu tenha que renunciar meu linguajar. Será que o jeito que eu falo agrada a Deus? Será que o jeito que eu penso me ajuda a permanecer? A Bíblia diz, pensai nas coisas que são de cima. Pensar nas coisas do alto e não nas que são da terra. Então, quando eu digo eu vou permanecer, isso exige renúncia. Vai doer, meu irmão. Desculpa, mas vai doer muito permanecer. Às vezes a gente pode ter a ilusão de que a vida cristã é fácil, mas não é. Não é. Deixa eu estourar alguns balões hoje. Olha só, ser cristão é duro, é difícil. É difícil. Parece que às vezes a gente pensa assim, rapaz, eu me converti, parece que as coisas piorou. É ou não é? Irmãos, permanecer, sim, vai doer. Porque a Bíblia diz que dentro de nós existe uma luta entre carne e espírito. Então, carne e espírito na porrada toda hora, é óbvio que vai doer. Óbvio que vai doer. Quem aqui é recém-convertido? Menos de um ano? 1 ano? 2 anos? 3 anos? 5 anos? Eu aqui com a minha mão. 10 anos? Gente, não é fácil. Não é fácil. Mas o Senhor, através da sua palavra, diz para nós hoje: permaneça na palavra. Graças a Deus pela Bíblia. Que, diga-se de passagem, a Bíblia é a palavra de Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não só contém a palavra. Tem gente que diz assim, ó, a Bíblia tem a palavra de Deus aí dentro aí. Não. A Bíblia não só contém, ela é a palavra de Deus. Palavra viva e eficaz. Então, se você deixa a tua Bíblia no cantinho, comece a valorizar mais as Escrituras. Porque essa é uma arma poderosa para permanecer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A palavra nos instrui a permanecermos firmes no Senhor. Só que a gente é muito mal acostumado. Porque o Brasil, até então, é um país livre. Eu posso andar com a minha Bíblia debaixo do braço de boa. Eu posso ter a Bíblia no meu celular. Mas existem países que não pode ter Bíblia. Existem países que
O cristianismo é altamente proibido. Se você tiver a Bíblia no aplicativo do celular e o governo achar, você pode ser preso. Imagina! Só que a gente olha para a igreja desses países e a igreja não para de crescer. Por quê? Porque eles aprenderam a permanecer. E nós aqui do Brasil, dos países livres, a gente reclama de barriga cheia. Sabia? Tem irmãos que creem em Jesus, mas nunca pegaram em uma Bíblia, porque não pode lá. Por que eu estou te trazendo essa realidade? Porque, irmãos, nós estamos em um ambiente que dá para permanecer. Se a gente não está fazendo isso, a gente não tem desculpa. Sabe, eu vi um testemunho de um irmão que há muitos anos é cristão verdadeiro em Jesus e tal. Só que ele sabe as escrituras por fragmentos. Ele não pode ter a Bíblia toda. E teve uma vez que um missionário conseguiu uma folha da Bíblia. E quando esse irmão tocou essa uma folha, ele começou a chorar. Porque era a Bíblia na mão dele, era o que ele tinha. E nós, com a Bíblia física, no aplicativo, no tablet, no computador, a gente não lê. Por que a gente não lê a Bíblia? Por que nós não valorizamos isso que a gente tem, irmãos? Olha essa igreja linda, reunida. Nós ainda podemos nos reunir. Olha para o irmão que está do seu lado, esse lindo de Jesus aí. Você ainda pode cultuar com o teu irmão. Mas só que tem países que não. Tem países que a igreja é subterrânea. É no sigilo. Mas a igreja é fervorosa e cresce. E nós precisamos aprender com eles a permanecer. Amém? Tá, Ruth, ok. Só que como é que eu faço isso então? Como é que eu permaneço? Nesses versículos de Tito, quero que você mantenha a sua Bíblia aberta aí em Tito, capítulo 2. Tem algumas ferramentas. E nós vamos ver juntos essas ferramentas. Amém? Olha só. Começa ali no versículo 11. No início do versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. O que isso significa, Ruth? Nós só podemos permanecer por causa da graça de Deus. É pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Deixa eu te dizer uma coisa, você não carrega a tua vida com Deus sozinho. Você não é capaz de permanecer sozinho. Tem uma força motriz, algo que te empurra, é a graça de Deus. Você que tem mais, um exemplo, você que tem mais de 10 anos de convertido, sabe quem te ajudou a se manter de pé nesses 10 anos? A graça de Deus. Não é pelas tuas obras, não é pelo tanto que você vem à igreja, por mais que vir à igreja é importante. Não é pelo tanto que você serve, por mais que servir é importante, mas é a graça de Deus que te empurra para permanecer. O próprio Deus, deixa eu te dizer uma coisa, o próprio Deus te faz perseverar. Sabia? O próprio Deus te dá forças para amar a Deus. Porque, não sei se você sabia até hoje,
Você precisa de Deus para amar a Deus. Repete comigo. Eu preciso de Deus para amar a Deus. Não tem como. É a graça que nos faz permanecer. A graça é maior do que o nosso pecado e melhor do que a nossa vida. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, nós vivemos pela graça, nós dependemos da graça, nada somos sem a graça de Deus. Por causa da graça de Jesus, éramos mortos, mas hoje temos vida. Amém? E essa mesma graça, veja comigo, essa mesma graça do próprio Cristo nos ensina a permanecer. Como assim? Olha lá no versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos. A graça do próprio Cristo nos ensina a permanecer. Então, como que a gente permanece? Vamos seguir na Bíblia aí, ó. Ensinando-nos para quê? Renunciando à impiedade. Vamos parar nesse ponto aqui. Primeiro ponto para você permanecer é viver uma vida renunciando à impiedade. E o que é impiedade? É tudo aquilo que rejeita quem Deus é. Tudo aquilo que rejeita tudo que vem de Deus. Ou seja, quem vive de uma maneira ímpia, rejeita tudo relacionado a Deus. O ímpio é aquele que não leva Deus a sério. Então, para permanecer, eu preciso renunciar à vida que não leva Deus a sério. Se você, até hoje, tinha algum pecado de estimação, alguma coisa que você jogava para debaixo do tapete, irmãos, deixa eu te falar, se você continua negligenciando as pequenas coisas, você está vivendo de uma maneira ímpia. Você não está levando Deus a sério. E uma das chaves para permanecer é renunciando à impiedade. Por quê? Porque quem é ímpio não se deleita em Deus, mas quem permanece, sim, se deleita em Deus. Hoje eu creio que é uma noite de posicionamento, amém? Primeiro ponto foi esse. E o segundo, para permanecer, eu preciso renunciar às paixões mundanas. O que são essas paixões, então? Quando a gente fala de paixões mundanas, a gente pensa logo em pecado sexual ou algo nesse sentido. Só que vai muito além. As paixões mundanas decorrem de um relacionamento errado com Deus. Ou seja, você lembra de 1 João, capítulo 2? Fala assim, ó. Não ameis o mundo, versículo 15, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí vem o versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Então, quando você renuncia às paixões mundanas, você está renunciando os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Porque as paixões mundanas, elas têm a ver com uma vida desregrada, não só na área sexual, mas na área da mente e na língua. A língua. Quantas vezes nós falamos coisas que desagradam a Deus? Ou pensamos coisas que desagradam a Deus? Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. De longe penetras os meus pensamentos.
Irmãos, nós estamos vivendo diante de um Deus que de longe penetra os nossos pensamentos. Isso deveria fazer o nosso coração estremecer e logo ser corrigido. Sabia? Irmãos, vamos renunciar às paixões mundanas. Uma vida desregrada. Muitas vezes nós temos desejos desregrados, sabia? Uma vida mundana, paixões mundanas referem-se a anelos, desejos desordenados, de prazer, de poder, de possessões. Ou seja, se você deseja muito ter uma coisa, atenção aqui, se você deseja muito ter uma coisa, e essa coisa está tomando o lugar de Deus no teu coração, você está vivendo uma vida de paixões mundanas. Para que possamos permanecer, amados, precisamos que o Senhor destrone ídolos no nosso coração. Amém? Vocês estão comigo? O terceiro ponto para permanecer é viver nesse mundo de uma maneira sóbria, justa e piedosa. Vamos seguir aqui no versículo, olha só. Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vírgula, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Por que Paulo escolheu essas três palavras aí? Viver de uma maneira sóbria, justa e piedosa. Tem um teólogo que usa ele estudando esse texto, ele falou algo muito interessante. Quando Paulo diz para a gente viver uma vida sóbria, justa e piedosa, ele diz que essas três palavras se referem ao relacionamento que precisamos ter com nós mesmos, com o próximo e com Deus. Viver de uma maneira sóbria, então, significa que eu comigo mesma preciso, através da graça de Deus, óbvio, eu preciso viver uma vida prudente, uma vida de autocontrole, uma vida de moderação. Lembra, lá em 1 Timóteo, se não me engano, que fala assim, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, amor e equilíbrio. Equilíbrio. Viver de uma maneira sóbria tem a ver. Viver de uma maneira equilibrada diante de Deus. Como é que eu vou condenar esse mundo que diz que eu posso ter tudo que eu quiser na minha mão? Que eu posso viver tudo que eu quiser em relação a tudo, a sexo, a poder, a fama, vivendo em uma vida sóbria. Sóbria. Em outro momento na Bíblia, diz assim, sedes sóbrios, porque o diabo, o vosso adversário, anda como um leão. É ou não é? Então, nós precisamos viver sóbrio. O sóbrio, ele tem atenção a tudo. Tudo que está ao seu redor. Por quê? Porque o cristão vive nesse mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O que é viver de uma maneira justa, então, para permanecer? Quando o apóstolo fala vivam de uma maneira justa, ele está falando do nosso relacionamento com o próximo. Eu preciso viver uma vida justa. E o que é uma pessoa justa? É alguém que não se coloca acima dos outros, nem tenta diminuir os outros. Quantas vezes, meus irmãos, o nosso comportamento quer
quer diminuir o irmão. Nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos viver de uma maneira justa. O Senhor me convida a promover o meu próximo e não diminuí-lo. Amém? Olha para o irmão que está do teu lado aí. Tua missão como igreja é promovê-lo e não diminuí-lo. Amém? Assim você vive uma vida justa e você permanece. Viver de uma maneira justa também é cumprir os nossos deveres, os nossos votos, as nossas alianças e os nossos contratos com fidelidade. Irmão, se você prometeu para o teu irmão aí que está do teu lado, vou lá na tua casa tomar um café contigo, vá. Se você fez um negócio com teu irmão, pague o seu irmão. Porque isso é viver uma vida justa diante de Deus e diante do próximo. Viver uma vida justa te faz permanecer e faz com que você não seja seduzido às obras da carne. Amém? E o que é viver, então, uma vida piedosa? Viver de maneira piedosa é você ter um correto relacionamento com Deus. É você ter reverência. É você ter fervor com o único digno da nossa adoração. A graça de Deus, ela não só nos salva, mas ela nos ensina como viver a vida. Então, viver de uma maneira piedosa é você viver com os teus olhos focados em Cristo, com os teus olhos focados no autor e consumador da sua fé. Por quê? Porque a graça não é desculpa para pecar. Vamos dizer juntos? A graça não é desculpa para pecar. Deus te salvou? Show! Mas você não pode fazer o que você quiser não, irmão. Estou salvo mesmo, agora eu vou fazer o que eu quero. Primeiro que um verdadeiro convertido não pensa desse jeito. Ele vive uma vida piedosa. Uma vida de honra àquele que é digno. Amém? Estou quase acabando. O outro ponto que nos ajuda a permanecer aguardando, versículo 13, a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus. Aquele querido de cabeça branca ali e blusa rosa, que é o meu pai, todo dia ele fala assim, minha filha, vamos morar no céu. E essa é a esperança essa é a bendita esperança. Irmãos, nós estaremos com Cristo naquele grande dia. Se isso não animar o teu coração, meu amigo, então você está vivendo errado. Ah, Ruth, isso quer dizer que não, eu não quero morrer agora não. Beleza. Só que, deixa eu te falar uma coisa. A chave para permanecer é olhar para a eternidade. Não tem outra. Porque a eternidade é a nossa recompensa. Sabe por quê? A gente olha para o lado e vê que tudo é passageiro. Hoje eu tenho 27 anos. Amanhã eu vou ter 30. Depois eu vou ter 40. O tempo passa muito rápido. E a minha saúde vai passar. A minha aparência também vai passar. Até o dinheiro que eu tenho vai passar. Tudo vai passar. O vigor vai passar. A Bíblia diz, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, que toda carne, toda pessoa é como a erva. E toda sua glória é como a flor da erva. Só que essa erva vai secar. E essa flor vai cair. E a única coisa que vai durar é a palavra
do Senhor. Então, se você não estiver com os seus olhos na eternidade, você está perdido. Por quê? Aqueles que nós amamos vão passar. Nossa saúde vai passar. Nossos bens vão ser consumidos com o tempo. Mas o que nos ajuda a permanecer com a chama acesa é olharmos para a futura recompensa, a volta do nosso Senhor Jesus. Quem vai dar glória a Deus? Jesus vai voltar! Quem é que vai morar com ele? Ele disse em João 14, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Deixa eu te falar uma coisa, o cristão, ele tem que ter 3 perspectivas. Ele olha para trás, glorificando a Deus, porque a graça o libertou. Ele olha para o presente e exalta a Deus, porque ele hoje tem uma correta relação com ele mesmo, com o próximo e com Deus. Mas ele olha para o futuro e se santifica, porque ele vive na expectativa de, ei, meu Senhor vai voltar, e ele vai voltar para uma igreja pura, santa e imaculada. Eu quero ouvir, irmão, eu quero. Eu não sei se você quer, eu acho que sim. Mas eu quero ouvir do meu Senhor. Eu te conheço. Eu quero ser encontrada com a minha lamparina acesa. Você quer também? Então permaneça. Caramba, permaneça. Irmãos, que alegria é saber, é ter essa expectativa. Sabe? É impossível aqueles que mantêm essa gloriosa esperança não se entregarem definitivamente para Deus. Amém? E o último ponto para permanecer é o versículo 14. Nós precisamos nos lembrar da obra de Cristo. Versículo 14 diz assim: Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Irmãos, para permanecer, todo o nosso permanecer culmina na obra de Cristo. Nós permanecemos por causa de Cristo. Nós podemos renunciar à impiedade e às paixões humanas por causa de Cristo. Nós podemos viver de uma maneira sóbria, justa e piedosa por causa de Cristo. Nós podemos aguardar a bendita esperança por causa de Cristo, que se entregou por nós. Foi isso que Cristo fez. Irmão, quando você estiver no vale da sombra da morte, Salmo 23, 4. O salmista fala, não temerei o mal algum, porque tu estás comigo, não é? Como é que eu vou lembrar que ele está comigo, então? Se lembrando da obra de Jesus na cruz. Olha só, esse que te concedeu graça, mesmo sendo Deus, lá em Filipenses 2 vai falar, ele não usou o fato de ser igual a Deus como algo para se apegar. Antes, ele se esvaziou de si. Só que isso tinha um propósito. Ele, não é que Jesus não tinha o que fazer. Eu não tenho o que fazer, vou lá. Não. Ele fez isso para te remir. E te purificar. Mas não só te purificar para Ele. Te santificar para Ele. Te separar para Ele. Irmãos, Ele te tirou do domínio das trevas e te transportou para o reino do seu Filho. Colossenses capítulo 1. Isso é o que Deus fez. Ele te purificou para Ele mesmo, para que você viva uma vida para a glória de Deus, para que você permaneça.
Amém? Pode dar glória a Deus. Jesus. Jesus. Só que agora que a gente já aprendeu a permanecer com nosso amigo Tito, Deus falando através do apóstolo Paulo para Tito, como é que a gente faz então? O que a gente tem que fazer? A gente precisa permanecer naquilo que aprendeu. É aí que 2 Timóteo entra em cena. Nós lemos juntos. 2 Timóteo, capítulo 3. Abre lá. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeu. Sabe, amigos, Timóteo ele era jovem, ele era tímido, ele era doente. Só que, nessa época, ele estava à frente da grande igreja de Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Para vocês terem noção da importância da igreja em Éfeso. Irmãos, Timóteo estava cercado por falsos mestres. Timóteo estava em um território de constante e gigantesca luta espiritual. Timóteo precisava receber a tocha do evangelho e passar adiante. Timóteo precisava pregar a palavra com fervor, com sabedoria. Ele precisava aprender a sofrer pelo evangelho. Timóteo estava em face de grandes responsabilidades. E às vezes a gente se encontra como Timóteo. A gente se vê fraco. Só que a gente está no meio de uma responsabilidade. Você está no meio de um trabalho que simplesmente é contra Deus. Você está no meio de uma sociedade que é contra Deus. Às vezes você fala, como é que eu vou fazer? Às vezes, a gente se comporta que nem Asaf, lá em Salmo 73. Asaf chegou a dizer, olha, é em vão que eu tenho mantido puro o meu coração. Está tudo dando errado. E eu creio que, às vezes, talvez é uma conjectura, tá? Timóteo se sentia assim também. Só que aí Deus fala através de Paulo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeu. Às vezes, sim, nós nos encontramos frágeis como o nosso amigo Timóteo. Mas nós precisamos nos lembrar que, lá no versículo 13 de 2 Timóteo 3, Paulo tem uma conversa ali com ele e fala assim, olha só, na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo vão sofrer perseguições. Então, sim, vai doer. Sim, talvez você seja perseguido. Mas lembra do que Jesus disse? Tende, bom ânimo, permaneça. Permaneça naquilo que você aprendeu. Tu, porém, olha para o irmão que está ao seu lado e diz, tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. Permaneça em Cristo, meu irmão. Permaneça na bendita esperança. Não ceda à impiedade. Não ceda às paixões desse mundo. Mas permaneça vivendo um relacionamento íntegro, justo, agradável diante de Deus. A Bíblia também vai dizer, procura apresentar-te a Deus aprovado. Como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Fique de pé. Irmãos, eu creio que o Senhor tem nos chamado a permanecer. O Senhor tem nos chamado, assim como Maria, escolher a boa parte. A boa parte que nunca será tirada. Você percebe que a Bíblia tem várias conexões aqui, né? A gente falou de Tito, a gente falou de Timóteo,
a gente falou de Asaf, a gente falou de Maria aos pés de Jesus. O que eles têm em comum? Permaneceram. E o que eles têm em comum com essa igreja do segundo distrito? Permaneceram. Essa é uma igreja que permanece. Essa é uma igreja que sabe. Aí você olha assim e fala, Ruth, peraí, Ruth, peraí, que essa não é a realidade não, do meu coração aqui, Ruth, eu tô fraca. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos declarar a palavra até que ela seja verdade no nosso coração. Porque a fé vem pelo não viu pé. Se você deseja permanecer no Senhor, eu quero te fazer um convite. Se você deseja permanecer, você vem aqui na frente. Se você puder. E nós vamos orar juntos, meus irmãos. Nós vamos fazer um compromisso diante do Senhor, como igreja. Dizendo, Senhor, eu vou permanecer naquilo que eu aprendi. Senhor, eu quero me entregar a Ti completamente. Jesus, eu quero que o Senhor transforme a minha perspectiva. Senhor, se eu ainda estou cedendo em algumas áreas da minha vida, as paixões mundanas, Senhor, se eu estou vivendo uma vida ainda ímpia, eu quero me arrepender. Vamos lá, igreja, levante a sua voz, vamos orar.